Bruce Lee foi uma figura extraordinária no mundo das artes marciais. Ele se destacou tanto que é considerado o melhor de todos os tempos. Sua fama alcançou o status de lenda, principalmente devido à sua incrível velocidade e força que parecia desafiar as leis da natureza. Mesmo após sua morte prematura, seu legado continua vivo, inspirando pessoas em todas as partes do mundo. Aqueles que tiveram o privilégio de vê-lo em ação testemunharam um verdadeiro espetáculo de habilidades excepcionais. Neste vídeo, vamos falar sobre algumas dessas proezas e espero que você realmente consiga entender o quanto Bruce Lee era um talento raro. Socos rápidos. Bruce Lee dominava uma habilidade como poucos: o soco. Sua destreza era tal que muitos argumentam que sua superioridade derivava puramente de sua velocidade. No instante em que seu punho se lançava, qualquer tentativa de defesa se mostrava inútil. Apesar de ser o mestre de seu próprio estilo de luta, ele não carecia de desafiantes, e inúmeras pessoas buscavam testar suas habilidades contra o ícone das artes marciais. Um episódio marcante ocorreu durante uma exposição de artes marciais em 1976, quando Bruce se deparou com Victor Moore, um faixa preta de 10º grau em karatê e tetracampeão mundial da modalidade. Ambos haviam se enfrentado anteriormente no Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, com Bruce como convidado de honra. Em uma demonstração de velocidade, Bruce encantou a plateia com sua agilidade e precisão. Moore aparentemente duvidava da rapidez de Bruce e decidiu testar sua teoria diante de todos os presentes. Bruce propôs um desafio simples: lançaria um soco em direção a Moore, que deveria apenas bloqueá-lo. Os dois se posicionaram e o teste teve início. Bruce executou o soco não uma, mas 2 vezes, sem atingir Moore. Embora Moore não tenha sido acertado, ficou claro que ele captou a mensagem transmitida pelo mestre. Lutando de olhos fechados, a lembrança de Bruce Lee como uma lenda das artes marciais é eterna, principalmente porque ele desafiava constantemente o que era considerado impossível. Isso é notável, especialmente considerando que ele era um mestre marcial, cuja arte exigia total domínio dos sentidos do corpo. Aqueles que já estiveram em combate sabem da importância de permanecer alerta a todo momento, pois qualquer vacilo pode conceder uma vantagem crucial ao oponente. No entanto, para Bruce Lee, o domínio das artes marciais era tão intrínseco a ele que ele parecia capaz de vencer uma luta mesmo de olhos fechados. Em uma cena impressionante de uma exposição realizada alguns anos antes de sua morte, Bruce é visto engajado em combate próximo com um parceiro de treino. Inicialmente parecem estar em igualdade, mas Bruce rapidamente encontra a oportunidade e ataca com precisão devastadora. O que mais impressiona é que Bruce derrota seu oponente em menos de 1 minuto, estando vendado durante todo o tempo. Imaginar a intensidade de lutar contra alguém de olhos fechados é desconcertante. E se isso não bastasse, em um segundo round, Bruce derrota seu oponente ainda mais rapidamente. Isso deve ter levado, 5 segundos? Seu domínio do estilo de luta é impressionante, deixando claro que seu oponente não está à altura de suas habilidades. Bruce Lee no tênis de mesa. Se alguém pensasse que Bruce Lee só dominava o uso dos punhos, estaria completamente enganado. Apesar de ser reconhecido principalmente pelo domínio de golpes precisos com as mãos e os pés, isso não significa que ele não fosse igualmente habilidoso com armas especializadas. E quando se tratava de armas, ele tinha uma afinidade especial pelos seus famosos nunchakus, uma ferramenta tradicional das artes marciais do leste asiático, composta por 2 bastões conectados por uma corrente curta ou corda. Os nunchakus são notoriamente difíceis de dominar, mas Bruce Lee estava longe de ser uma pessoa comum. Um exemplo impressionante disso é um vídeo dos bastidores de uma produção de cinema, onde Bruce enfrenta adversários usando seus nunchakus, mas não para lutar, e sim para jogar tênis de mesa. Parece absurdo, não é mesmo? O tênis de mesa exige velocidade, precisão e uma coordenação mão-olho excepcional, mas Bruce não encontra dificuldades em substituir a raquete tradicional pelos nunchakus, manejando-os com maestria. Bruce é tão habilidoso que enfrenta 2 oponentes simultaneamente, apenas com seus nunchakus, e ainda assim sai vitorioso. Se não tivesse visto com meus próprios olhos, seria difícil acreditar que o vídeo fosse real. Rotina de treino insana. É impossível para qualquer pessoa alcançar o nível de excelência nas artes marciais que Bruce Lee atingiu sem submeter-se a um treinamento extenso e rigoroso. Bruce mesmo reconhecia isso e nunca poupou esforços nesse sentido. Na verdade, até mesmo antes de se tornar um mestre consagrado, dizem que ele se dedicava a sessões de treinamento tão intensas que pareceriam sobre-humanas para a maioria das pessoas. Durante anos, ele aprimorou sua maestria na lendária arte marcial Wing Chun. Contudo, Bruce não se contentava com o status quo. Isso o levou a concluir que os estilos de luta tradicionais eram inflexíveis demais para a aplicação prática. Como resposta, em 1967, criou o Jeet Kune Do,
um estilo sem estilo, que exigia uma abordagem de treinamento radicalmente diferente. O treinamento de força de Bruce Lee era particularmente intenso. Ele praticava chutes e socos em sacos e almofadas de treinamento que pesavam centenas de quilos, quase os despedaçando com sua força formidável. Um vídeo mostra Bruce testando uma almofada de chute, demonstrando uma potência que fazia o portador recuar vários passos. O soco de uma polegada, se há algo pelo qual Bruce Lee se tornou amplamente conhecido, é pelo soco de uma polegada. É uma técnica de soco tão rara quanto eficaz. Muitos tentaram reproduzi-la, mas quase nenhum obteve sucesso. O soco de uma polegada é exatamente o que parece. Bruce ficaria muito próximo ao seu oponente e lançaria um soco poderoso em seu abdômen. O que tornou esse soco tão impressionante é o desafio que representa as leis da física. Normalmente, para aplicar um golpe poderoso, é necessário estar a uma distância considerável para ganhar impulso. No entanto, com o soco de uma polegada, Bruce adotava uma abordagem diferente, conseguindo causar um impacto devastador estando literalmente a uma polegada de distância do oponente. Bruce não inventou o soco de uma polegada, mas foi ele quem o popularizou. Ver sua execução é testemunhar um mestre em ação. Um clipe capturado na mesma exposição de karatê onde Bruce enfrentou Vic Moore demonstra a intensidade dessa técnica. E quanto ao soco de 6 polegadas, embora menos proeminente que o soco de uma polegada, ainda é impressionante. Em outro clipe do mesmo evento, Bruce convida um praticante de karatê para tentar acertar um membro da plateia usando equipamento de proteção. Após o esforço do karateca, Bruce demonstra seu soco de 6 polegadas, causando um impacto ainda mais significativo. Essas demonstrações destacam a verdadeira força de Bruce Lee. Seus socos de 1 e 6 polegadas são exemplos extraordinários de sua habilidade e força sobre-humanas. A flexão de 2 dedos. Outra façanha notável que contribui para a lenda de Bruce Lee é a famosa flexão de 2 dedos. A flexão é amplamente considerada um dos exercícios mais desafiadores, pois requer força não apenas dos braços, mas também do núcleo do abdômen e dos ombros. Para muitos, completar uma flexão já é um desafio significativo. No entanto, para Bruce Lee, era apenas mais um dia comum. Ele dedicava uma atenção especial ao aprimoramento de sua força durante seu treinamento, otimizando tanto sua força central quanto a das mãos. Conhecido por ultrapassar os limites do convencional, Bruce Lee elevou o desafio das flexões ao realizá-las apenas com 2 dedos. É realmente extraordinário pensar sobre isso. Muitos hoje tentam demonstrar habilidade ao realizar flexões com variações como palmadas ou até mesmo com uma única mão. No entanto, para Bruce Lee, esses feitos eram simples brincadeiras. Bandeira do Dragão. Para o último vídeo, vamos explorar um dos treinos inovadores de Bruce Lee, que permanece um dos mais desafiadores do mundo, a Bandeira do Dragão. Este exercício testa literalmente todas as partes do corpo superior, desde o núcleo do abdômen até os membros superiores e mais além. Para executá-lo, é preciso deitar-se em um banco e segurar um poste ou outra estrutura reta erguida acima da cabeça, segurando-a com as mãos. Então você precisa levantar todo o seu corpo, semelhante a uma flexão, mas com o corpo invertido. Mas isso não é tudo. Ao realizar a Bandeira do Dragão, você também deve manter sua posição elevada. E Bruce mostrará como é feito. A Bandeira do Dragão é um dos exercícios mais avançados para o núcleo disponíveis. Ela recebeu esse nome em homenagem a Bruce, com dragão, sendo uma referência ao seu apelido popular, e bandeira, indicando a necessidade de manter o corpo reto como uma bandeira em um mastro. O fato de a Bandeira do Dragão ser um exercício do qual a maioria das pessoas fugiria, mostra o entusiasmo de Bruce Lee por desafios como esse, e como muitos outros exercícios difíceis que ele enfrentou, ele os realizava com uma facilidade impressionante. A habilidade de Bruce Lee nas artes marciais era verdadeiramente extraordinária. Ele era tão talentoso que parecia quase sobrenatural realizar as proezas que fazia. Se alguém nos contasse sobre as acrobacias mais incríveis e os movimentos que ele executava, seria difícil acreditar. Felizmente, temos filmagens que comprovam o quão excepcional era o talento de Bruce. Mas e você? Teria alguma chance contra Bruce Lee? Seria capaz de executar alguns dos movimentos que ele dominava? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como este no futuro. Obrigado por assistir e até a próxima.